Salmo 131, verso 3. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Uma outra tradução diz: confia, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Abra em Zacarias, capítulo 2, verso 8. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Amém. São textos complementares, auxiliares. Agora vamos ao nosso texto principal, Mateus 6, 26 até o 34. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais aflitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, o grande rei de Israel, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é queimada, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas, os que não conhecem a Deus, é que se preocupam. Claro que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta cada dia as suas próprias ocupações. Amém. Obrigado, Senhor, por esses instantes na Tua presença, juntos para estudarmos a Tua palavra. Amém. Irmãos, nós refletimos na semana passada, logo no começo, antes de entrarmos mesmo no nosso texto, sobre o porquê que a gente vem à igreja, para que a gente possa se situar na existência, de onde vim, para onde vou e o que eu estou fazendo aqui. E pensando dessa forma, qual é o meu papel na existência, eu me deparo com situações que são absolutamente inesperadas, mas que num olhar mais largo a gente sabe que vai acontecer. Então nós sabemos que vamos envelhecer, mas a gente não espera que a velhice chegue tão depressa como ela chega. Quando você tem 13, 14 anos e olha para frente e diz: eu quero tirar a minha carteira de motorista, eu tenho que esperar fazer 18 anos. Meu Deus, 4 anos demoram tanto, parece tão longe. Mas quando você tem 60 anos e olha para trás e diz: meu Deus, foi ontem que eu tinha 13 anos, passou tão depressa. A gente sabe que a velhice vai chegar, mas de repente ela chega e nos assusta. De repente você já não tem mais a mesma vitalidade, não tem mais a mesma disposição, não tem mais as mesmas oportunidades. Mas tem algo que é pior. Tem algo que é pior. Eu quero contar aqui alguns casos verdadeiros. 2 casos. Todos 2 aconteceram de verdade. Um jovem senhor e uma jovem senhora, casados há pouco tempo, uma filha de 1 ano, quase 2, 1 ano e 8 meses, 1 ano e pouco, resolvem viajar, mas não dava para levar a filhinha. Deixaram a filha com o sogro, o pai dele, e viajaram. 2 dias já, o sogro dela, pai dele, vai tirar o carro da garagem, um carro muito alto. Quem estava tomando conta da criança não percebeu que a porta estava aberta, uma criança de 1 ano e 8 meses, foi caminhando, se encantou com um brinquedo que estava justamente atrás do carro.
Avô olha nos retrovisores, tudo limpo, já tinha passado por trás do carro, não tinha nada, mas enquanto ele entra no carro, aquela criança veio. Ele deu uma ré e atropelou a criança. O casal em viagem recebe a notícia, aconteceu um acidente, volta depressa. No dia que ela fazia 1 ano e 8 meses. E eles voltam correndo, pegam um avião e quando chegam, quase não chegam para o sepultamento. Porque o estrago foi grande. Quase não deu para fazer o velório. Ninguém espera isso. A gente sabe que a morte vai chegar, claro que vai chegar para todo mundo. Chegou para Jesus. Não vai chegar para mim, para você? Mas a gente não espera que seja assim. Quando a gente tem alguém que envelheceu, e você tem um velho em casa, uma velha em casa, 80 anos, 90 anos. Quando você tem alguém que não está tão velho, mas está muito doente, já passou por várias crises, e o médico já mandou chamar a família e já disse, olha, venham se despedir. A gente sabe que em qualquer instante pode vir a notícia de que aquela pessoa partiu. Mas uma criança assim, não, assim não. Não é? Mas foi o que aconteceu. Segundo caso, um casal apaixonado, casados também há pouco tempo, sem filhos, ela trabalhando, ele muito alegre, queria iniciar um negócio novo, gravar alguns vídeos, colocar na internet, vender, quem sabe fazer umas filmagens, e comprou um equipamento. Liga para a esposa e diz, olha, eu estou de moto, o equipamento que eu estou com ele aqui é desconfortável para carregar, é pesado, será que você podia passar aqui e pegar aqui no serviço? Ele está aqui. E ela disse, meu bem, eu não posso, não tem como passar aí. E ele disse, mas eu estou perto aqui do seu serviço, então eu vou fazer o seguinte, eu vou amarrar na moto, vou com muito cuidado e vou deixar aí para você. Como você está com o carro, na hora que você terminar o expediente, você leva para casa, porque até lá em casa é longe, o horário que a gente volta é muito carro, eu tenho que passar no corredor com a moto, esse equipamento vai esbarrar, então você pode levar para mim? Ela falou, claro, traz para mim. Isso 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Ele então vai trabalhar, ela vai trabalhar, mais ou menos final do expediente, ele ainda não tinha chegado, ela se despede, bate cartão, aquela coisa toda, um aperto no coração, uma coisa ruim, parece que o cafezinho da tarde não desceu, pega o elevador, desce, quando ela sai, parece que alguém diz para ela, se prepare. Ela olha, não ouviu ninguém, mas ela ouviu uma coisa, se prepare. E quando ela sai à rua, alguém vem correndo do serviço dele e diz, olha, você precisa ser forte. Ela diz, o que aconteceu? Olha, ele estava saindo de moto e sofreu uma tentativa de assalto e foi baleado. E ele morreu. Ninguém espera isso de um casal que está começando a vida. E aí a gente, de repente, vai num outro mundo e quase não volta, e você, inevitavelmente, vai fazer uma pergunta: e Deus? Onde está Deus? Será que Deus não viu essa criança que entrou atrás do carro? Não pode Deus, que move montanhas, que esvazia os mares, que abate poderosos, não poderia Deus levar a sua mão e tirar a criança? Não poderia Deus enviar um anjo que segurasse o carro, que não deixasse o carro funcionar? Não poderia Deus desviar aquela bala ou segurar na mão do bandido? E a gente vai se perguntar assim: onde está Deus? Algumas pessoas não vão encontrar resposta e vão ficar com raiva de Deus. Há muita gente que fica com raiva de Deus. Há gente que rompe com a fé, que rompe com a igreja, que se torna inimigo da fé. E a grande pergunta é: por que a gente vem à igreja? A gente vem à igreja porque a gente tem que ter uma religião? E a gente estava estudando hoje na escola dominical sobre a humanidade, sobre a culpa, sobre como a gente lida com isso, como a gente traz doença para a vida da gente. Algumas pessoas, ao se depararem com essas situações, que a gente sabe que vai acontecer, mas a gente joga lá para frente: eu vou morrer com 90 anos, vou morrer com 100 anos, eu vou ser como Niemeyer, vou atravessar o 100, vou morrer com 104. Mas a gente não espera que o filho da gente morra com 1 ano e 8 meses no dia do aniversário, a gente não espera que o marido da gente, vindo
trazer alguma coisa cheia de vida, morra. Eu conversava com o irmão Orlando agora ali na porta, ele chegou de viagem e ele disse: pastor, quase que eu não estou aqui. Falei: que foi, irmão? O que aconteceu? Resolveu mudar, ficar por lá? Ele disse: não, eu estava cortando um caminhão, o motorista não me viu, deu um golpe na direção e me jogou para fora da estrada. Eu estava a uns 130 por hora. Você está cortando na confiança de que aquele outro indivíduo vai ficar na mão dele, mas ele faz alguma coisa, uma barra do carro quebra, um pneu estoura, ele vem para cima de você. E aí chega a notícia, e quem recebe a notícia fica sem chão e vai se perguntar: Deus, onde está Deus que não viu isso? Sabe, irmãos, a nossa fé não pode ser uma fé apenas social. E eu dizia na escola dominical, quando você pergunta a alguém: qual é a sua religião? E a pessoa diz que é da sua religião, você diz: amém, glória a Deus. Toca aqui, irmão. Se ele diz que é de uma outra tradição religiosa, você diz: ah, legal. Se você é uma pessoa de cabeça aberta, uma pessoa de coração grande, uma pessoa que tem sabedoria, uma pessoa de Deus, você diz: ah, que coisa boa, né? Fique firme na fé. Se você é meio resistente, você olha assim meio de banda, mas tudo bem, passa. Mas se a pessoa diz para você: eu não acredito em Deus, eu sou ateu, você já... Quem não acredita em Deus é gente ruim. Não estou dizendo, é o que normalmente passa pela cabeça das pessoas. A gente espera que as pessoas acreditem em Deus, não importa muito qual seja, mas tem que acreditar. E quando você acredita em Deus e a tragédia bate na sua porta, e você diz: por que Deus não resolveu isso? Por que Deus não cuidou do meu filho? Por que Deus não cuidou da minha esposa, não cuidou do meu marido? Por que Deus não fez nada? Como pode Deus deixar um avião cair e morrer tantos pais de família? Como pode Deus deixar um vagabundo na rua por causa de um celular matar o meu filho que tinha 18 anos? E aí a pessoa rompe e diz: eu não quero mais saber de Deus. Isso quando ela não adoece. Para que a gente vem à igreja? A gente vem para a igreja para responder as 3 perguntas: de onde eu vim? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou? Porque aqui não é o nosso lugar. Nós viemos da eternidade. Nós temos o hábito de pensar em tudo no tempo, ontem e amanhã. Ontem eu era criança, imagino que amanhã eu serei velho, e hoje eu estou mais ou menos, estou no meio. Ontem eu comecei a construir, hoje eu moro na casa, amanhã eu vou ter que fazer reforma. Ontem eu comprei um consórcio, 3 anos depois eu estou pagando o consórcio, daqui 2 anos eu espero estar com o carro na mão, 60 meses. A gente pensa assim. Hoje a Lara está na barriga. Daqui a pouquinho, irmã, daqui a pouquinho, nós vamos estar fazendo um chá de fralda. Daqui a pouquinho, o Rodrigo vai ligar e dizer: pastor, nasceu. Daqui a pouquinho nós vamos estar apresentando a Lara. Daqui a pouquinho, a Lara vai estar fazendo 10 anos. Daqui a pouco eu recebo a notícia que ela vai se casar. É assim. Mas Deus não. Deus não está preso no tempo, o tempo está preso na mão de Deus. Deus é eterno, tudo que Deus faz é num grande agora. Por isso que para Deus não há amanhã e não há ontem. Deus, tudo é agora. O que você fez ontem, o que você vai fazer amanhã, o que você está fazendo agora, está tudo diante de Deus como um agora. Deus está vendo aqui e agora. Por isso é que a morte de Jesus é uma morte vicária, é uma morte eterna. Quem aceitou Jesus há 200 anos e quem vai aceitar daqui 300 é a mesma coisa de quem está aceitando agora, porque Jesus é eterno, ele não tem passado e não tem futuro, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele é. Então eu e você fomos criados no mesmo momento em que Adão foi criado. Toda a obra de Deus aconteceu num espaço-tempo atemporal, é um paradoxo. Deus é aquele que é e não é aquele que está e não está. Deus é uma pessoa, mas é o tudo, tudo existe em Deus, tudo subsiste nele. Por isso a Bíblia diz que para Deus não há mortos, pois para Ele todos vivem. Então eu percebo que eu vim da eternidade e entrei no tempo. E eu estou aqui para melhorar como gente. Eu estou aqui para viver experiências que vão me preparar para voltar à mesma eternidade de onde eu vim. Eu preciso entender que cada experiência dessa vida
tem um valor didático. Nós lemos um texto que diz: confia, Israel, no Senhor desde agora e para sempre. Como nós ficamos desesperados. Deus não viu aquela criança passando atrás do carro, Deus não viu aquele avô que ia dar uma ré, Deus não viu o bandido que ia assaltar o marido daquela moça e matá-lo, Deus não viu o avião que ia cair porque o camarada não colocou combustível suficiente, Deus não viu, Deus viu. E Deus tem o controle de tudo, mas aquela experiência, mesmo sendo trágica, é importante na vida daquela pessoa que vai passar por ela, e é importante na vida daquela pessoa que vai ficar aqui depois que a outra passar por ela. É o momento em que nós precisamos nos achegar a Deus, dizendo: Deus é Deus. Não há final na morte, a morte não acaba com a vida, a morte não é um ponto final, a morte é uma transformação, a morte é um passo para além. Não há mortos para Deus, para Ele todos vivem, porque Deus é um Deus eterno, todos estão diante dEle, não há final diante de Deus. Há uma experiência que me prepara como gente. Sabe de uma coisa que adoece a gente? E de novo eu faço propaganda da escola dominical, venha. Hoje nós falamos tanto das culpas que Davi carregava e que o adoeceram. Ele ficou doente, ele confessa: enquanto me calei, adoeci, meus ossos secaram, as tuas setas atravessavam os meus rins, eu vivi em sequidão de estio, até que te confessei o meu pecado. A culpa é algo que nós não conseguimos trabalhar, não conseguimos. Quando nós temos culpa, ela começa a nos corroer. A culpa traz para nós uma sensação de que eu preciso me dar lugar ao castigo. Eu preciso ser castigado. Irmãos, e não adianta dizer: mas eu não sou assim, isso opera sozinho. A culpa ganha vida sozinha, ela produz na nossa vida. E a culpa nos adoece o corpo, adoece a alma. A pessoa culpada sempre acha que alguém está olhando para ela porque sabe de alguma coisa ou desconfia de alguma coisa. A pessoa que tem culpa no cartório nunca está livre. A pessoa que mente uma vez é prisioneira da sua mentira, porque em algum momento ela esquece e solta a verdade. Ela tem que estar atenta o tempo inteiro. A culpa, ela produz, ela opera o tempo inteiro. Eu preciso confessar. Quando eu confesso e sou perdoado, porque a Bíblia diz que eu preciso confessar e me arrepender e confessar. Mas diz também que eu tenho que andar na luz como Ele, Deus, está na luz, e eu preciso manter comunhão com os meus. Por quê? Porque se recebo perdão, preciso dar esse perdão. Não posso retê-lo, ele é vivo. Assim como a culpa opera em mim, o perdão precisa operar em mim, o perdão precisa trabalhar em mim, ele precisa produzir vida, produzir frutos na minha vida. Então o perdão começa a me melhorar, e quando eu entendo o perdão de que eu fui alvo, eu entendo que Deus cuida de Israel, Deus cuida da igreja, Deus cuida de cada pessoa nesse mundo. Eu começo a olhar e dizer assim: eu não posso culpar as pessoas, eu preciso perdoá-las. Perdoar não significa não responsabilizar aquele que tem que ser responsabilizado, mas me faz entender que aquele que puxou o gatilho está pior do que aquele que morreu, porque aquele que morreu está nos braços do Pai, mas aquele que puxou o gatilho está no inferno em vida, e nem sabe disso às vezes. Irmão, e aí eu começo a entender que eu estou aqui para viver experiências que me levem a confiar em Deus. Nós lemos um texto em Zacarias capítulo 2, verso 8, que diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Israel é a menina dos olhos de Deus. A igreja é o Israel de Deus. A igreja foi enxertada no Israel histórico. Dos dois povos, como diz Efésios capítulo 2, o Senhor Jesus fez um único povo e chama de Israel sua igreja. Então nós temos o Israel histórico da Bíblia, nós temos o Israel nacional, o Israel país, o Israel do mundo que está lá, que pratica políticas econômicas internacionais, e a gente contempla aí o tempo inteiro nos noticiários.
E nós temos o Israel bíblico que é formado por todos os salvos de todos os lugares, de todos os tempos. Esse Israel bíblico, do qual eu faço parte, do qual você faz parte, é aquele que a Bíblia diz em Zacarias 2, verso 8, nós somos a menina dos olhos de Deus. Então veja, se somos a menina dos olhos de Deus, se somos aquilo que Deus tem por especial, que Deus cuida, será que Deus não se importa quando eu passo por uma tragédia como essa? E aí nós lemos Jesus dizendo: por que vocês estão correndo tanto atrás de dinheiro, atrás de emprego, atrás de casa, atrás de comida, atrás de roupa? Presta atenção na natureza, olha ao seu redor, Deus está ao seu redor. Olha para os passarinhos, não trabalham, não juntam em celeiro, mas todo dia o Pai dá a eles o que comer. Vocês estão preocupados com o que vão vestir? Dá uma olhada para os lírios do campo, que nasce no meio do mato. Olha para a pétala dele, olha a perfeição aveludada, olha as cores. Nem Salomão, que foi o mais grandioso e o mais glorioso rei de Israel, teve uma veste tão bonita como a pétala de um lírio. Se Deus trata assim um lírio, que agora de manhã existe, amanhã vai estar sendo queimado quando fizerem a limpeza do pasto, imagine você que é a menina dos olhos de Deus. E aí você diz: mas se eu sou a menina dos olhos de Deus, como é que Deus deixa o impensável acontecer comigo? Como é que Deus deixa que eu perca meu filho por uma bala perdida, que eu deixe o meu marido de manhã no serviço, dando um beijo nele, dizendo logo a gente se encontra e nunca mais vai ter logo? E aí o Senhor vem e diz: porque você precisa passar por essa experiência e ele precisava passar por aquela experiência. Quando você não recebe o que você quer, agradeça a Deus. Irmão, pratique a gratidão. Como é fácil agradecer as coisas que eu chamo de boas. Alguém chega para mim e diz: pastor Ademir, eu digo: pois não, quero lhe dar um carro novo. Falou: oh, maravilha, glória a Deus. Aí alguém chega para mim e diz: pastor Ademir, eu tenho uma notícia para te dar. Qual foi? Roubar o seu carro e o senhor não tem seguro. Aí eu fico desesperado. Como eu consigo agradecer por uma coisa e não agradecer por outra? Porque eu não conheço a Deus, porque eu venho à igreja de uma forma tradicional. Eu sou um crente tradicional, eu sou um católico tradicional, eu sou um espírita tradicional. Eu vou à minha reunião, eu vou ao meu culto, eu vou à minha missa, mas na verdade eu não estou preocupado em saber de onde eu vim e para onde eu vou e por que eu estou aqui. Mas quando a gente leva a sério a fé que a gente tem, deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. A primeira coisa que eu sei é: eu vim de Deus. A segunda coisa que eu sei é: cada experiência que eu estou vivendo aqui é para me ensinar a confiar nesse Deus. Se a coisa não saiu do jeito que eu quis, é porque tinha que ser assim, é porque eu não estou preparado para aquilo. Se alguma coisa me foi dada, glória a Deus, mas se alguma coisa me foi tirada, louvado seja Deus. Se eu tive lucro, aleluia, mas se eu tive prejuízo, aleluia, eu aprendi alguma coisa. E sabe de uma coisa? No final das contas, a gente precisa de tão pouco. Sabe o que eu e você precisamos? Vou te falar. Nós precisamos de uma refeição pela manhã. Nós precisamos de uma refeição ao meio do dia. Precisamos de uma refeição ao final do dia. Precisamos de um banho. Precisamos de uma cama, de um teto sobre essa cama e de alguém que diga: eu te amo. E amanhã? Eu vou precisar disso aqui de novo. Só isso. Mais nada. O que passar disso é luxo. O que passar disso é trabalho. O que passar disso é para mais. Mas eu só preciso disso. De alguém que olhe para mim e diga: como eu te amo. Sabe, irmãos, de uns anos para cá eu resolvi dizer: eu te amo. Porque é tão fácil dizer: eu te odeio. É tão fácil dizer: eu não te perdoo. É tão fácil dizer: mas você é chato pra caramba. É tão fácil dizer: vai para lá. Mas é tão sem graça dizer para alguém: eu te amo. E é tão esquisito que tem gente que não consegue dizer, mas pior, tem gente que não consegue ouvir: eu te amo. E às vezes a gente deixa de dizer um eu te amo e não percebe que talvez seja a última oportunidade de dizer eu te amo.
Talvez a gente não ligue para aquela pessoa que nos ama e que diz para a gente, eu te amo, e a gente deixa passar. E não percebe que talvez seja a última oportunidade de ouvir eu te amo. A gente está preocupado em comprar o carro, em comprar a casa, em fazer mil coisas, em ter isso, em ter aquilo, e esquece do essencial. De olhar e dizer, Senhor, eu vim de Ti, estou aprendendo nessa vida a confiar em Ti. Confia, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Confia em Deus. Você está apertado? Confia em Deus. Você está doente? Confia em Deus. Você está querendo muito alguma coisa que ainda não aconteceu? Confia em Deus. É difícil confiar, pastor, então olhe para as flores não de um jardim, olha para as flores da rua. Pastor, onde eu passo não tem flor, olha para o céu, você vai ver um urubu voando, você vai ver um pardal voando. Irmão, olha ao seu redor, está cheio de testemunho. E a Bíblia diz que Deus cuida assim de cada bichinho, de cada planta. E você é a menina dos olhos de Deus. E a última pergunta, para onde eu e você iremos quando nós morrermos? Nós iremos para a eternidade de onde já viemos. Nós somos de lá. Nós estamos voltando para casa. A morte é um presente que Deus nos dá. Nós somos de Deus, estamos em Deus. Quando morre alguém, nós sofremos porque amamos, queremos essa pessoa perto, mas chegou a hora dela partir. Ela cumpriu o que tinha que cumprir aqui, ela viveu o que tinha que viver, ainda que seja atropelada pelo vovô com 1 ano e 8 meses, no dia desse aniversário. Ela cumpriu o que tinha que cumprir. A graça de Deus nos aperfeiçoa para a salvação, mas as experiências da vida nos habilitam a voltar para casa. Aquela criança já tinha terminado o que ela tinha que passar, mesmo com 1 ano e 8 meses ela já tinha vivido o que ela tinha que viver, e ela agora pôde voltar para casa. Então o pai e a mãe olham e dizem, está doendo, eu tenho saudade, eu estou sofrendo, mas eu entendo, o Senhor deu e o Senhor levou, bendito seja o Senhor. Aquela esposa ouviu o coração que apertava e dizia que alguma coisa estava fora do lugar, alguma coisa não estava boa. Ela desce uma voz de se prepara. E aí chega a notícia. E ela diz, agora eu vou ficar sozinha. Não, você não vai ficar sozinha, você não está sozinha, você nunca estará sozinha. Porque Deus tem em si todos. Você vai ao Rio São Francisco. Como é chamado o Rio São Francisco, irmãos? Velho Chico, mas qual é o título que é dado ao Rio São Francisco? É o Rio da Integração Nacional. É o rio que liga o Brasil. Ele é grande, muitos barcos, muitos peixes. Aí a Luana, do Dudu, vai à beira do rio, pega um copo de plástico de 180 ml e pega a água do Rio São Francisco. Naquele copo tem tudo do Rio São Francisco. O Rio São Francisco está todo dentro daquele copo. Cada característica, cada componente do Rio São Francisco está ali. Mas esse copo não comporta um barco como Benjamin Guimarães, aquele vapor. Mas aquele copo d'água, quando é devolvido ao rio, ele se torna poderoso e você pode pôr o barco lá dentro que ele aguenta. Nós somos parte de Deus, nós carregamos tudo de Deus em nós, cada um de nós é Deus sendo. Cada um de nós, não apenas eu, mas você também. Quando você olha para alguém, esse alguém também é Deus perfeito, sendo uma personalidade individual. Quando nós morremos, nós voltamos ao todo, nós nos encontramos nele novamente. É como aquele copo d'água que foi tirado por um tempo, mas depois foi devolvido. Nós viemos de Deus e voltamos para Deus, nós estamos em Deus. E se todos vieram de Deus, voltam para Deus e estão em Deus, não pode haver quem morreu. A morte é só uma ilusão, assim como a vida também é uma grande ilusão. E a única verdade
é que Deus é tudo em todos. Nós estamos em Deus, somos de Deus, viemos de Deus e voltaremos para Deus. E se você perdeu alguém que você amou muito, que você ainda ama, se você ainda sofre por uma perda, eu te falo em nome de Jesus, nessa noite entrega essa dor para o Senhor pela fé e diga: Deus, eu agora entendo que essa pessoa está viva em Ti, perfeita, como nunca esteve nos dias que esteve comigo, porque nos dias que esteve comigo era um copo da água fora do rio, mas agora ela voltou ao rio e eu estou ansioso para voltar ao rio. Diga isso para Deus. Sabe o que a Bíblia diz para a gente terminar sobre a morte? A Bíblia diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Que maravilha quando você conhece a Deus e você olha para a morte e diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pela fé, eu já venci a morte, porque de fato Jesus ressuscitou e a venceu. E porque Jesus ressuscitou, eu também ressuscitarei. E um dia eu vou cantar com todos os santos de Deus e com todos os anjos: louvado seja Deus que cumpriu e cumpre as suas promessas. E ele disse: todo aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.